a sua carreira empreendedora, né? Que é o importante, a gente fala com o empreendedor. Como você falou assim, ó, hoje eu sou empresário e hoje a minha responsabilidade é alta. Foi através do meu pai. Eu honro muito ele, né? Infelizmente não está entre nós mais. Sempre me deu muita responsabilidade e sempre colocou para mim que ser filho do dono é muito mais responsabilidade do que benefício, né? Então, através do exemplo, que é a melhor forma de gestão ou a melhor forma de gerenciamento que alguma pessoa pode ter na vida, ele me colocou primeiro como funcionário e quando eu tive mais ou menos uns 22, 23 anos de idade, eu tive a oportunidade de comprar de um sócio que estava empreendendo na Baker, na cervejaria Baker. Ele era sócio aqui da Três Lobos e aí eu comprei um pedacinho dele. Então, nesse momento, eu acho que começou a minha vida empreendedora, né? Como investidor e funcionário. Além do Porcão, você tem outros produtos aí que são canais também. Como que foi, como que saiu da sua mente desenvolver essa inovação toda de produtos dentro do negócio? Tudo é uma coisa que acontece naturalmente, sabe? Muito em cima de sinergia. Parece que quando eu não verticalizava algumas coisas, eu estava me sentindo um pouco acomodado com as coisas que eu tinha, sabe? Meu estacionamento era terceirizado. Mas por quê? Hoje eu posso contratar um manobrista, eu posso cuidar dos carros ali, o estacionamento é daqui da casa, sabe? A carne é terceirizada. Na hora que eu comecei a ver quantos intermediários tem nesse meio do caminho, que é o cara que ganha na compra do gado, é o cara que ganha no frigorífico, é o cara que ganha na armazenagem, é o cara que ganha no frete, é o cara que ganha não sei o quê. Eu falei, peraí, eu consigo trabalhar isso aqui dando mais qualidade pro meu cliente com um custo mais baixo. Porque hoje, quem dita o preço do negócio não é a gente, é o mercado, né? Então, se você não trabalhar nessa matriz de custo, CMV e tudo mais, é muito complicado você concorrer. Quando você quer fazer as coisas certas, a melhor forma de você ter a fidelidade do cliente é melhorar na qualidade do seu serviço, na qualidade do seu alimento. E o único jeito que eu entendi que era o caminho era verticalizar algumas coisas. O que me salvou na pandemia, eu estava desesperado para pagar uma folha de pagamento. Eu não mandei nenhum funcionário embora. E como eu tinha um site de venda de rodízios, fiz uma promoção bem agressiva e mandei na minha lista de transmissão. Rodízio para quando abrir. Ninguém sabia quando ia abrir. Em um dia a gente vendeu mais de R$200 mil. Então, quando a gente começou a desenvolver esse plano de Porcão na sua casa, foi para englobar esse momento em família, esse momento de gente feliz, esse momento cultural do brasileiro que é fazer um churrasquinho, cara. E a gente está com 120 itens aí para botar na casa das pessoas um pouco da qualidade porco. Parabéns, viu? Tá doido, eu tô satisfeito de ver. Empreendedor raiz. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um WA Talks. Hoje o nosso convidado, antes de qualquer coisa, eu vou me morfar agora. Eu vou colocar o boné dele, porque ele é um cara muito importante, eu vou colocar, tá? Hoje vai ser entrevista de boné. Se ficou bom aí, se não ficou, o importante é o convidado, já vou avisando pro pessoal. Hoje nós estamos com o Fernando Júnior, dono do grupo Meat Porcão, e nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, o empreendedorismo no ramo gastronômico. Hoje a empresa dele tem um setor que tem produtora, tem buffet, tem churrascaria, então nós vamos falar de vários produtos, além da fazenda dele. Então, nada melhor hoje, gente, não perde o canal hoje não, que hoje está importantíssimo, viu? E vamos lá, Fernando Júnior, cumprimento eu aqui, meu amigo. Tudo bem com você? Obrigado, prazer. É um prazer. Eu vou contar no final aquela história que nós conversamos antes sobre você me deixou arrepiado aquele dia, eu vou deixar, calma, viu, gente? Eu vou deixar para depois, mas conta um pouco sobre a sua história aqui, que é o pessoal conhecer um pouco quem é você. Cara, eu sou um pai hoje, né? Acho que empresário. Eu falo que eu sou empregado aqui, né? Eu sou o presidente do grupo, nunca falo que sou dono do grupo. Porque tem muita coisa envolvida nisso aí. Mas presidente do Grupo Meat, uma empresa focada em trabalhar com gente feliz, tanto internamente como também as outras pessoas que vêm aqui. Eu costumo dizer que é muito difícil alguém chegar nos meus empreendimentos por um momento triste. Vem aqui comemorar um aniversário de casamento, uma festa, um bom negócio fechado. Então parece que essa energia que a gente tem aqui dentro dessa casa, ela corresponde muito ao que eu tenho como propósito de vida, né? Trabalhar com gente feliz, gente que
quer comemorar a vida, celebrar a vida e ter bons momentos, bons encontros. Não, isso aí é o mais importante, né? E falando assim um pouco da sua história, quando você começou, eu queria que você falasse um pouco, só breve, assim, quando começou a sua carreira empreendedora, né? Que é o importante, a gente fala para o empreendedor aqui. Tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira empreendedora, quando começou o nascimento, como você falou assim, ó, hoje eu sou empresário e hoje a minha responsabilidade é alta. Foi através do meu pai. Eu honro muito ele, né? Infelizmente não está entre nós mais, mas sempre me deu muita responsabilidade e sempre colocou para mim que ser filho do dono é muito mais responsabilidade do que benefício, né? Então, através do exemplo, que é a melhor forma de gestão ou melhor forma de gerenciamento que alguma pessoa pode ter na vida, ele me colocou primeiro como funcionário e quando eu tive mais ou menos uns 22, 23 anos de idade, eu tive a oportunidade de comprar de um sócio que estava empreendendo na Baker, na cervejaria Baker. Ele era sócio aqui da Três Lobos e aí eu comprei um pedacinho dele. Então, nesse momento eu acho que começou a minha vida empreendedora, né? Como um investidor e funcionário. Agora, realmente, quando eu perdi a minha mão ali, meu pai, que foi o momento que eu senti o maior peso, né? Aí sim, como eu não tinha mais a quem recorrer, a quem pegar na mão, eu virei a mão aí de um grupo que emprega hoje diretamente mais de 120 pessoas e indiretamente a gente nem sabe, porque a gente faz muito evento, como você falou, então cada dia a gente está fazendo um evento diferente e tudo mais. Então são muitas famílias que dependem, por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar gente feliz internamente também, né? Eu tenho uma equipe que tem que estar sempre motivada para poder fazer dos momentos aqui nos nossos empreendimentos momentos felizes. Assim, nós vamos falar sobre tudo isso, mas nós vamos começar basicamente um pouco sobre o ramo gastronômico hoje que você trabalha, tá? O ramo gastronômico seu hoje é um desafio muito grande para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, porque ele veio que é uma estação. A pessoa fica um tempo, depois para, fica um tempo, depois está. Eu vi, nós conversando, né, já tem uma tradição aqui em Belo Horizonte, o Porcão. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é e como são as estratégias hoje que você mantém hoje ele vivo, ele firme. Hoje já é uma tradição a pessoa vir aqui hoje. São duas coisas, né? Eu acho que primeiro, isso que você falou tem muito sentido. A pessoa começa, depois para, começa, depois para. Parece que vem de uma geração, né? Eu acho que essa geração nova, jovens, até mesmo a minha, eu vejo que os caras da minha idade que estão melhor colocados hoje são as pessoas que estão exatamente no mesmo ramo que elas estavam na época que começaram a faculdade, ou no primeiro negócio que ele inventou, na primeira empresa que ele trabalhou, que é diferente, por exemplo, da época dos nossos pais, que meu pai foi um funcionário de carreira que trabalhou na mesma empresa durante 30 anos. Isso é muito difícil de ver hoje, né? Às vezes por R$100 a mais o cara troca de emprego, acha que tem mais uma oportunidade, cansei disso aqui. Então, persistência, sabe? Resistência. Quem nunca caiu? Às vezes o que sobrevive melhor e mais longe é o cara que tem mais coragem de aceitar os medos, os desafios, o que não deu certo, tentar mais uma vez. Então essa é uma questão que eu vejo que é muito, muito importante para as pessoas de sucesso que eu estou vendo da minha geração. E no meu caso, e eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, é honrar a família, honrar pai, honrar as pessoas que te querem bem, tá? Eu vejo muita gente, que você falou isso também, eu vejo muita gente não dando valor para a empresa que pode pegar pro pai, ou assim, querer ser maior do que o pai, não querer ser sombra de um pai, não querer ter vergonha de ser herdeiro, ter vergonha de ser... Não. Então, aquele momento que eu falo que é mais responsabilidade do que benefício, tá muito focado nessa coisa de criação. Peraí. É claro que também não é só o pai-chefe que você vai ter problemas. Se você tiver qualquer chefe, você pode questionar um pouco a liderança da pessoa, você pode achar que a pessoa é pior que você, mas se você sabe que as pessoas que estão do seu lado querem seu bem, então é importante. Então, persistência e trabalhar com gente que quer te ver bem, sabe? Quer trabalhar junto com você, quer crescer junto, quer somar, quer multiplicar, né? E isso eu acho que é muito importante dentro desse contexto, principalmente da minha vida, né? Eu falo que
Nunca, eu nunca mudei, eu tô aqui já tem desde 2003 que eu tô aqui, né? Eu tive um momento onde eu vendi e comprei de novo, mas dentro desse ramo desde 2003, nessa história. Isso você falando assim deixa a gente até mais motivado, né? Porque 2003 você está até hoje no ramo, assim, significa que tem muita persistência e muita insistência, igual você falou mesmo. Mas falando um pouco sobre isso até, você hoje tem um processo, hoje você tem um ecossistema hoje que fala, a gente tem que falar sobre ele. Além do porcão, você tem outros produtos aí que são canais também. Eu vou voltar depois para falar um pouco sobre a pandemia, só que como que foi, como que saiu da sua mente desenvolver essa inovação toda de produtos dentro do negócio? Tudo é uma coisa que acontece naturalmente, sabe? Muito em cima de sinergia, né? Parece que quando eu não verticalizava algumas coisas, eu estava me sentindo um pouco acomodado com as coisas que eu tinha, sabe? Meu estacionamento era terceirizado. Mas por quê? Eu posso contratar um manobrista, eu posso cuidar dos carros ali, o estacionamento é daqui da casa, sabe? A carne é terceirizada. Na hora que eu comecei a ver quantos intermediários tem nesse meio do caminho, que é o cara que ganha na compra do gado, é o cara que ganha no frigorífico, é o cara que ganha na armazenagem, é o cara que ganha no frete, é o cara que ganha não sei o quê. Eu falei, peraí, eu consigo trabalhar isso aqui dando mais qualidade pro meu cliente com um custo mais baixo. Porque hoje, quem dita o preço do negócio não é a gente, é o mercado, né? Então, se você não trabalhar nessa matriz de custo, CMV e tudo mais, é muito complicado você concorrer. Então, quando você quer fazer as coisas certas, a melhor forma de você ter a fidelidade do cliente é melhorar na qualidade do seu serviço, na qualidade do seu alimento. E o único jeito que eu entendi que era o caminho era verticalizar algumas coisas, sabe? Verticalizar para conseguir ganhar em margem, para poder conseguir oferecer o melhor possível com o menor custo possível. Quando você fala menor custo, até assim, hoje você vive um mercado, vamos falar até voltando também da área gastronômica, você vive um mercado muito concorrido. Então, assim, como que você trabalha hoje com a parte de promoção, de marketing hoje dentro da sua empresa hoje? Foi outra coisa que eu verticalizei. Antes a gente tinha aqui, apareceu uma época muito forte dos peixe urbano, Groupon e tudo mais. E aí eu brinco que a gente criou o porco urbano, né? Então chama hoje grupo, porcão.com.br, mas é onde eu vendo vouchers com desconto. Mas não está denegrindo a sua estrutura? Eu acho que não. Boa, porque tem muita gente que fala, mas você está fazendo desconto, o porcão está quebrando, está fazendo desconto. Cara, se fosse assim... Porque tem esse sinal mesmo. Tudo é uma questão de previsibilidade. Eu nunca mais vou vender o rodízio de ontem. Eu tinha um sócio que falava isso. Diferente, por exemplo, você tocou no assunto pandemia. Quem tinha uma loja de roupa podia vender a camisa depois da pandemia. Quem tem um restaurante não pode vender a cadeira depois da pandemia. O dia já passou, o almoço de ontem ninguém vai comer mais. Então você já perdeu, você não tem um faturamento, você não tem um estoque guardado disto. Então, quando eu penso em site, eu vejo uma empresa aérea. Se você compra com 1 ano de antecedência, você não compra mais barato? Sim. Você vai sentar do lado do cara, mesmo serviço. Quer dizer que a empresa aérea está quebrada? Quer dizer que ela está o quê? Trabalhando com dinheiro. Se você compra... O que me salvou na pandemia, não sei se é exatamente o momento, mas eu estava desesperado para pagar uma folha de pagamento. Eu não mandei nenhum funcionário embora. E como eu tinha um site de venda de rodízios, fiz uma promoção bem agressiva e mandei na minha lista de transmissão. Rodízio para quando abrir. Ninguém sabia quando ia abrir. A gente tinha um prefeito aqui que foi o prefeito que fechou a cidade durante mais tempo, a capital mais fechada. E não adianta você assumir isso como um vitimismo. Mas o meu prefeito é o pior do Brasil. Cara, vamos fazer alguma coisa para resolver? Então, como eu tinha verticalizado esse processo do site de compra coletiva, eu consegui vender para quando abrir. Ninguém sabia quando. O pico é semana que vem e tudo mais. Em um dia a gente vendeu mais de 200 mil reais. Na minha lista de transmissão. Então, isso foi o que fez eu conseguir pagar a folha de pagamento, e porque naquela época
dono de restaurante chegava em banco, ninguém emprestava dinheiro para dono de restaurante. Eu tentei vender a minha operação, ninguém quis comprar. Pelo contrário, eu comprei dos meus outros sócios. Que aí volta aquele lance da coragem, do desafio e tudo mais, da persistência. Então, ninguém botava dinheiro nesse setor sem saber para quando abrir, mas até hoje eu agradeço muitas pessoas que compraram aquele voucher de rodízio com muito desconto, praticamente a preço de custo, mas foi um empréstimo que eu peguei sem juros, foi um empréstimo que eu botei o dinheiro aqui e consegui girar minha operação. Então, hoje, quando falam, vai denegrir o seu negócio, por quê? Se eu não vender o rodízio, churrascaria boa, churrascaria cheia, que sobra menos ponta de carne, dá menos desperdício. O carvão que eu coloco ali é o mesmo, praticamente o mesmo para assar 10 ou 20 ou 30 quilos de carne, eu tenho que encher a churrasqueira. O meu aluguel é o mesmo. Meus funcionários aumentam muito pouco, já está dividido por praça. Então, se churrascaria boa, churrascaria cheia. Então, se eu tenho que vender mais barato na segunda do que vender no domingo, porque muito mais gente quer vir no domingo e muito menos gente quer vir na segunda, vou fazer isso. É oferta e demanda, é essa lei, não vou mexer nela. Então, nosso site hoje já corresponde a 30% a 40% dos rodízios vendidos. Então, é um número expressivo e mineiro gosta de desconto. Exato. Acho que não só o mineiro, todo mundo gosta de desconto. É preço. Então, o nosso site cresce 2 dígitos desde que abriu. São 7 anos e hoje já representa aí uma boa fatia do meu faturamento, né? Gente, a gente está conversando aqui e vai vindo insights, né? Então, eu sempre costumo falar os insights. Insistência, persistência, viu, gente? Insistência, persistência. Você vê, ele foi um cara, o Fernando foi uma pessoa que chegou e acreditou nele. Porque ninguém teria coragem de chegar e fazer o que ele fez. Na pandemia foi lá e arriscou e conseguiu ganhar aí um futuro mais longevo aí para o seu negócio continuar fluindo e tudo. Então eu estou até falando isso para o pessoal que eu gosto de comentar essa linha histórica e falando um pouco sobre essa questão toda que engloba um empreendedor, um empresário. Então assim, parabéns para você, porque isso é difícil para empreender e chegar e... Você deve ter ficado sem dormir alguns dias. Não, com certeza. A pandemia foi um momento bem complicado na minha vida. Mas o delivery te ajudou ou não? O delivery nem existia antes da pandemia, né? Eu não acreditava que uma churrascaria, que o formato é rodízio, vai entregar na casa de alguém. Todo mundo lembra do porcão como rodízio, e em casa não tem jeito de servir rodízio. Então a gente meio que transformou o cardápio em steakhouse, então são peças de carne com acompanhamentos. E o máximo que eu faço é um kit família, que vem com 4, 5 cortes de carne. E isso na pandemia ajudou? Com certeza, mas ensina o quê? Dá a unha aqui, ó, do dedo, eu mandando pra todo mundo, gente, compra aí, tudo mais e tal. E, enfim, muitos dias numa varandinha que eu tinha no apartamento lá, orando, pedindo a Deus, cada um que tem sua fé, eu respeito, mas eu acho que ele também estava me abençoando nesse momento. E meu pai, quando a gente meio que superou essa pandemia, ele começou a me chamar muito de leão, assim, sabe? Pô, tu é um leão, cara, tu é um leão, eu não esqueço disso. Aí eu fiz um quadro, que é metade Jesus Cristo, metade leão. Então não adianta também olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? Já dizia aí um cantor aí. Então, eu acho também que teve muita mão de Deus aí no controle desse negócio, que também não me deixou desistir. Falando em mão de Deus, qual que foi a maior lição que você aprendeu do seu pai, assim? Fala uma frase que você aprendeu dele, assim, que trouxe pra você. Que você falou assim, essa é a frase que eu quero seguir na minha vida. A primeira que veio aqui na minha cabeça, tempo é o senhor da razão. Veio essa, porque realmente às vezes você tá num momento de ruim, calma. Se você tá trabalhando, se você é do bem, você não tá passando ninguém pra trás, você não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? O tempo vai dar o caminho. E tem coisa que não adianta. Teve uma época que ele estava plantando maracujá, ele me levou na lavoura e falou, tá vendo esse maracujá? Ele vai demorar tanto tempo para nascer. Então você não precisa... E aí é o outro lado, né? A ansiedade. Você não precisa ficar ansioso, que ele vai demorar 3 meses. Ele tem o tempo de maturação dele. Então não adianta também você querer dominar o mundo, mas de uma vez, são passos. E hoje também a gente tem uma geração muito ansiosa, a gente quer ver tudo pronto muito rápido, né? E isso acaba matando muita gente por dentro, a ansiedade mesmo. Então ele falava muito, o tempo é o senhor da razão.
tanto nas coisas positivas, que, pô, tá passando por um momento ruim, vai passar. Se você tá fazendo tudo certo, vai passar. E tem coisa que demora seu tempo para chegar até a sua maturação. Não adianta você querer passar o carro na frente dos bois. Então, lembrei dessa tempo ansiosa. Mas tem várias. Excelente. Não, você vai soltando aqui o que tiver. Tá. Falando do ecossistema, agora nós vamos para o lado um pouco hoje da questão depois do ramo gastronômico, a gente vai falar um pouco sobre produtora e tal que você trabalha hoje. Foi alinhado isso junto com a churrascaria, no caso? Foi um desenvolvimento? Como é que foi o insight seu para você se inovar no mercado? Assim? Foi mais do que uma novidade? Explica um pouco isso para o pessoal. Você fala da verticalização, exato. do ecossistema como um todo. Isso, porque eu quero trazer isso de volta para a gente falar assim, você como empreendedor, você avaliou isso como um outro momento ali do seu negócio, falou assim, olha, vamos entrar aqui. E é até bom perguntar também, foi junto com depois da pandemia que você começou a desenvolver essas ideias, pela questão da questão toda que teve a pandemia e tudo, no ramo gastronômico afetou bastante, ou já tinha acontecido isso antes e tudo? Começou a acontecer quando eu recomprei o porcão. Em 2007 nós vendemos para um grupo americano, Merrill Lynch. Em 2010 nós recompramos. E aí eu fundei o grupo Meat. Tanto que o Meat é a minha letra. Eu escrevi Meat lá, o cara da agência fez a logomarca nossa. Naquele momento eu vi a churrascaria vazia, que eu estava recomprando. Eu vendi com um certo número de rodízios e comprei com a metade dos rodízios. E eu achava muito difícil voltar a vender o que vendíamos em 2007. Então eu dividi a casa em espaço meat e porcão. Espaço meat para eventos, porcão para churrascaria. Não adiantava eu ter 1000 rodízios no domingo e 200 rodízios na segunda. Porque eu não tinha nem funcionário para domingo e nem funcionário para segunda. Então eu meio que preferi ter 200 todo dia, 300 todo dia, para poder ter um número de funcionários treinado, 1000 funcionários no domingo, eu tinha que ter uma mão de obra de fora. Então, nesse momento, eu dividi a casa. Quando eu dividi a casa, por isso que eu falei que foi uma coisa natural, eu vi que tinha cozinha ociosa. Eu tinha um espaço, tinha cozinha ociosa, vou fazer um buffet. Então eu fiz um buffet. Aí comecei a trabalhar buffet, fazer evento externo, fazer evento interno, porque eu já tinha no meu departamento lá embaixo de compra, de RH, de contabilidade, tudo lá. Então, falei, não, vou começar a fazer evento. Eu estou fazendo muito evento, vamos fazer drink? Vamos fazer drink, porque os eventos estão pedindo drink. Poxa, aí salão aqui estava ocioso, um sábado, dia bom para vender casamento. Não tem casamento? Vamos fazer um show, vamos montar a Meat Produtora. Aí começamos a fazer shows, já fizemos vários shows aqui de gente muito, muito interessante. Já tivemos projetos semanais de shows em datas ociosas do espaço. Então eu acho que foi sempre uma busca por ociosidade, né? E agora, culminou agora na Fazenda Porcão, que acabou que eu herdei a fazenda. E eu tô... na verdade eu tô administrando um bem da família lá. E aí eu tô colocando a possibilidade de trazer a carne para cá, né? Mas só que a carne, cara, a carne assável, ela não é o boi inteiro. Você não vai colocar músculo para rodar no salão. Você não vai colocar colchão duro para rodar no salão. Então eu precisava continuar crescendo com o buffet. Porque se eu faço um buffet para eventos grandes, para 1000, 2000, 3000 pessoas, eu posso pegar esse músculo, fazer a carne cozida ali, vai ser uma delícia, vai sair muito bem. A carne moída eu posso fazer um hambúrguer. Então eu tenho que até ter o aproveitamento do boi inteiro, né? Eu não vivo de fazer só picanha. A picanha é 1,5% do boi, né? Então se eu fosse... eu gasto aqui uns 7% da minha carne é picanha, 7, 8% da minha carne. Então teria que ter muito boi para sustentar essa picanha. Exato. Teria que ter muito colchão duro, muito músculo. Então a gente tem que sempre ir buscando fazer o ecossistema funcionar, né? Então, na hora que eu uso uma picanha aqui, eu tenho que dar fim também pro colchão duro. Na hora que eu tenho a cozinha ociosa aqui, eu tenho que dar uma utilidade para ela para fazer um evento no Espaço Meat. O Espaço Meat está vazio, eu tenho que ter uma produção de evento. E isso eu fui me juntando de pessoas boas, né? Do meu lado, eu sempre falo que é como se eu fosse a ponta da flecha. Atrás tem um tanto de gente boa aqui atrás de mim. Eu vi uma frase esses dias que eu acho que tem muito a ver com o perfil de funcionário que eu busco, o perfil de gente que trabalha comigo, que é
E eu falo pros meus filhos também, é melhor ser freado que ter que empurrar, entendeu? É melhor ser aqueles funcionários parados e tal. Isso não é interessante. O funcionário tem que ter dentro dele também essa veia empreendedora dentro do setor dele. Tem que ser vendedor, tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que vir aqui buscar novidade todo dia, tem que... vamos mudar o cardápio, isso aqui não está saindo, vamos fazer uma curva aqui, isso aqui não está saindo, vamos trocar o cardápio. Então, hoje, depois de cerca de 7 anos que o Porcão do Rio fechou, por exemplo, que era a maior referência, hoje a gente tem um novo modelo de churrascaria Porcão. Aquele lá, se eu fosse implantar hoje, não funcionaria mais. Ela funciona por causa dessa sinergia e por causa dessa equipe que foi muito criativa dentro desses últimos anos. Então, se você vier aqui nos 7 anos atrás, não é a mesma churrascaria, sabe? É um outro modelo de negócio que foi se adaptando ao mercado e o mundo de hoje, sempre criando coisa nova, adaptando, fazendo sinergia, criando ecossistema, diminuindo custo e assim por diante. Você falou muita coisa, muito detalhe importante, mas eu gostei muito dessa parte e vou entrar nela agora com você. Funcionário, né? Que é a mão de obra hoje. Eu vejo muito que hoje, você hoje está num setor gastronômico onde precisa de ter um atendimento prime, para dizer assim. Quais são as estratégias que você coloca hoje para você manter esse funcionário motivado? Você começou já com a questão já de qual que é o funcionário que você quer. Agora, e esse funcionário, para ele permanecer aqui dentro, qual que é a motivação, o que você coloca hoje, como que você trabalha isso? Treinamento é sempre importante, mas como eu falei, eu gosto do funcionário para frente, o funcionário que inova, eu prefiro frear um funcionário que está indo demais do que ter que empurrar o funcionário para ir um pouquinho mais. A gente nunca fez reuniões e treinamentos focados em criar robôs, sabe? Eu achava muito chato algumas churrascarias que eu frequentei e tudo mais e tal, que era aquela coisa robotizada mesmo, picanha, não sei o que, alcatra, você pedia uma caipirinha, o cara falava assim, vou fazer como se fosse pra mim. Aí no outro dia você ia pedir pra outra pessoa, vou fazer como se fosse pra mim. Sabe aquela coisa robotizada? Certo. Eu acho que se você não traz de casa simpatia, gente feliz, ele vem de casa também, cara. Honestidade vem de casa, caráter vem de casa. E você não ensina. E eu acho que essa simpatia no salão, ela é necessária, sabe? Eu tenho alguns funcionários aqui que são referências, eu não vou citar nome não, porque senão eu posso falar de um e o outro ficar com ciúme. Exato. Porque são vários. Mas que as pessoas vêm aqui, nem é por causa do Porcão. Eu quero ficar na praça do tal garçom, do tal maître, do tal vendedor. Chega, bate papo, tudo mais e tal. Então, eu vejo que na hora da contratação é muito importante você ter essa percepção, apesar de que hoje em dia, com essa luta que a gente está contra os benefícios, porque hoje é isso, né? O cara prefere ganhar X em casa sem trabalhar do que ganhar 3X trabalhando. Certo. Então a gente tem hoje muitos beneficiados aí de bolsas isso e bolsas aquilo que não querem trabalhar. E como eu trabalho com todo mundo por dentro, é muito difícil. Que quando eu vou botar na carteira, não, eu trabalho sem carteira assinada. Eu falo, não, mas não tem jeito. Não, mas eu trabalho sem carteira, porque senão eu vou perder meus direitos. Desde quando isso é direito pra você, cara? Você tá aí apto a trabalhar e tá deixando de trabalhar para ganhar uma bolsa? Enfim, fora o desabafo, então a gente tá tendo que laçar alguns funcionários. A minha intenção sempre é, na contratação, buscar brilho no olho, sabe? O cara que tem brilho no olho, o cara que tem vontade, o cara que tem sorriso na primeira entrevista, o resto a gente ensina. Servir carne a gente ensina, sabe? Servir prato ali, cozinhar, a gente ensina. Mas tem que ter energia boa, sabe? E é isso que é o exemplo que a gente quer dar. Eu acho que eu comecei aqui a conversa falando, propósito não é trabalhar com gente feliz? Então, uma pessoa que já tem... Outra frase do meu pai, que ele falava comigo, tá? Você com boa vontade, inteligência mediana, você vai em qualquer lugar. Então ele falava com o filho dele, não era me chamando de burro. É porque o cara que persistência, insistência, boa vontade, cara, vontade de fazer melhor. Então, o que a gente busca é muita gente com esse brilho no olho, boa vontade e inteligência mediana. É só isso que precisa, sabe? Então, o resto a gente ensina. É interessante, porque agora eu vou tocar num assunto com você que às vezes, assim, é uma curiosidade até do pequeno empreendedor agora. Eu vejo muitos restaurantes que o dono, ele meio que dá uma rodada nas mesas. E aí, você gostou? Como é que tá o tempero?
que você acha disso? Eu queria sua opinião de verdade sobre isso. Você acha que o dono tem que ir na mesa do cliente? Você acha que isso não é uma coisa dele, isso é uma coisa que não tem que ser uma outra pessoa para ele trabalhar com outras áreas? O que você pensa disso? Tem gente que você tem que ir que gosta, tem gente que não gosta. Você tem que ter o feeling de saber, pô, esse cara tá querendo que eu vou na mesa dele ali, ou às vezes alguém te chama, você vai na mesa. Eu acho que você nunca pode interromper o momento do cara. Porque hoje em dia você vive num Big Brother. Se ele quer elogiar ou você quer reclamar, ele reclama na rede social, não reclame aqui, no Instagram, aonde que for. Então, mas tem realmente gente que gosta aqui ó, o dono vai lá e pergunta, não, tá bom, você quer alguma coisa especial? Eu acho que dar uma humanizada é legal, mas nem sempre o dono consegue estar no almoço, na janta e administrando, né? Então, quando eu tô no salão, eu dou uma olhada, vejo como é que tá, eu gosto de ir na mesa das pessoas, gosto de tratar bem as pessoas. Eu falo muito dessa coisa de cuidar dos filhos, né? Agora que eu sou pai, uma das coisas que eu me identifico é nessa coisa de ser pai. Cuidou bem do filho, cara, tratou bem o filho, você tratou bem do pai. Então, eu acho que é importante, mas tem que saber limite, né? O cara tem dono de restaurante que quer sentar na mesa com o cliente, quer bater papo demais e tal, que começa a ficar inconveniente. Tem muita gente que abre restaurante, eu brinco nisso, tem gente que abre restaurante porque sabe cozinhar e depois nunca mais consegue cozinhar. Tem gente que abre restaurante porque ele tem que ir para a justiça do trabalho, tem que ir no contador, tem que ir no advogado, tem que ir não sei aonde. Tem muita gente que gosta de receber, né, e monta um restaurante. Eu tenho muitos amigos, né, eu vou montar um restaurante. Cara, bobagem também. Os amigos no começo vão, depois para de ir e você não vai conseguir ficar no salão o tempo todo. Então eu penso muito mais que o mercado de restaurante, que era há um tempo atrás um mercado menos profissional, onde eu vou pegar um benefício aqui, vou vender um carro e vou montar um restaurante, porque eu gosto de receber, porque eu gosto de cozinhar. Eu vou pegar um empréstimo aqui, hoje virou profissional, cara. Hoje tem grandes redes aí no mercado, tem gente grande, tem que administrar legal, tem que cuidar de CMV, tem que cuidar de online, tem que cuidar de rede social, tem que cuidar de o que as pessoas estão falando, de feedback de cliente, equipe, RH, enfim, uma infinidade de coisas. Tem que virar profissional. Eu tenho uma consultoria aqui, eu tenho um controller aqui dentro, né? Porque, o negócio difícil do restaurante menor, que eu já tive também, é que o restaurante menor, diferente de um Porcão, de um Grupo Meet, que eu tenho um comprador, eu tenho um almoxarife, eu tenho uma galera do RH, eu tenho a galera do financeiro. O restaurante pequeno, você compra, você paga, você recebe, você contrata, você demite, você vai na ação trabalhista. Então, é complicado, tá? Então, ou você é aquele restaurante de familiar, que você tem a mulher na cozinha, ou sem preconceito nenhum, a mulher no salão, o homem na cozinha, exato, a mulher a filha no caixa, isso vai. Ou então você começa a pensar em ficar maior. Qual o conselho que você dá nesse ponto aí, para ficar maior? É difícil. Franquias. Franquia você já começa dentro de um... É mais fácil. Depois se você entender que você... Ou então você se destaca, por exemplo, numa rede social, aí tudo bem, você vai para um outro lado. Você vira o chefe artista e tal. Mas montar... Isso no caso fazendo um branding da pessoa, um marketing ali para a pessoa levantar e aí casalar junto com o negócio dela. A taxa de mortalidade de restaurante é muito grande. Muito. A gente está fazendo 22 anos agora esse ano. A rede Porcão 50. É difícil você me falar 20 restaurantes de Belo Horizonte que tem mais de 20 anos. Não tem, praticamente, são poucos. E em Belo Horizonte, o último número que eu vi, eu acho que era 70 mil restaurantes, 80 mil restaurantes, bares e restaurantes. Certo. Então, que é muito bar aqui em Belo Horizonte. Para você não lembrar de 20 que tem mais de 20 anos, com o mesmo nome no mesmo local, eu me lembro que parece que a Brasel soltou um número que era 3% sobrevive mais de 20 anos do mesmo local. A franquia já tem uma taxa de mortalidade menor e você entra num ecossistema já testado, sabe? Você entra dentro de um CMV já testado, você tem comparação com outros, você já entra num modelo de negócio testado. Então eu acredito mais na franquia, não que outros negócios não dê certo, tá, gente? É só uma questão de... Você me perguntou como que eu acho que deveria começar, alguém deveria começar.
e buscar coisas que as pessoas não repetem em casa. Boa. Restaurante que Inovação. serve macarrão à bolonhesa. Eu faço macarrão à bolonhesa em casa, eu que sou um péssimo cozinheiro. O cara que faz um risoto que você chega no supermercado ali e já tem um risoto italiano que você compra e só bota na água e o trem fica pronto. Não tem isso demais? Exato. Camarão com arroz. Cara, eu compro camarão, compro arroz. Ah, Nando, mas picanha também, todo mundo pode fazer picanha em casa. Tá, mas faz um churrasco com 30 cortes de carne. Só se você fizer um churrasco para 100 pessoas, entendeu? Quando você vai fazer um churrasco na sua casa, você vai escolher lá 4 cortes. Então não é uma degustação, entendeu? Não é aquela coisa de chegar a estar pronto, de tudo mais. Então você tem que oferecer uma coisa que dificilmente a pessoa vai replicar dentro da casa dela, sabe? Ela vai replicar em partes. Não, e eu vou te falar com você, antes de eu fazer aqui com você, eu fiz um brainstorm com outras empresas também, conversando com eles e ligando para eles antes de conversar com você aqui. Tive ligando para várias churrascarias ontem, isso até não contei para você, deixei para contar aqui. E uma coisa super interessante que eu vi, todas elas, só um que conseguiu fazer um atendimento diferenciado. Ele falou assim, olha só, meu preço é X, mas sabe por que meu preço é X? Porque eu faço um trabalho aqui diferenciado, de degustação, eu não trabalho aqui como rodízio igual os normais. Então, assim, eu vi a diferença também na pessoa que está vendendo o produto, no caso. Assim, nós vamos citar no jogo aqui as empresas, mas eu só estou comentando com você porque eu fiz esse trabalho para fazer o teste, falar assim, como que é o atendimento hoje? Se eu ligar lá na empresa e falar com eles, olha, como é que é isso? Aí, eles só falaram assim, o valor é tanto, obrigado. O valor é tanto, o cara, para ele era um commodity aqui, mas esse cara, o dele até era o mais caro. Mas ele chegou e falou assim, não, mas calma aí, eu posso te explicar como é que funciona o meu? Não pode, é rapidinho, é 2 minutinhos. O meu é uma degustação de carne, X, Y, Z, eu faço isso. Então, assim, o trabalho seus, ele tem que ter muita venda. Toda hora. Ele tem que ter muita venda. E assim, a pessoa que está lá na ponta, que está trabalhando para você, ele tem que estar muito motivado. Se ele não estiver motivado, não tiver um dia legal, você está constrangindo o seu próprio cliente que está lá na ponta. Então, assim, eu estou comentando com você, assim, são coisas que eu fiz só um brainstorm assim, básico ontem falando sobre esse assunto. E traz também essa difusão, né? Da gente voltar de novo, que eu quero bater nessa tecla com você para a gente trazer isso aqui na mesa. O empreendedor pequeno que está começando agora, nós demos uma saída para ele aqui, que é a questão dele criar uma rede social, e a segunda saída, no caso, que é os pratos inovadores. Ponto. E a franquia. E a franquia, terceira. Saída. Tem mais coisa que você acha que deve ser feito? Você acha que o preço que ele coloca no produto convence? Você acha que se ele vender, tem mais dica que você pode enriquecer essa... Não, assim, não tem jeito de você inovar num self-service no centro, que a galera vai comer mais ou menos a mesma coisa sempre, entendeu? Aí depende do que o cara quer montar, entendeu? Mas se você quiser não depender de preço, né? Ou você tá com a marca forte, né? Franquia. Ou você faz a sua marca ficar forte, que é a rede social e tudo mais. Como é que chama? Léo Gluton. Certo. Ele fez o nome dele, depois o restaurante já estava crescendo já como cozinha autoral. Ele conseguiu ir para a Globo, hoje ele abre um tanto de restaurante. Ele é um cara que Legal o seu ponto, tá? Legal. Que fez os restaurantes, ele fez o sucesso na rede social. Ele é um nome, ele é um chefe de cozinha que é famoso e aí ele montou os restaurantes dele, como tem outros, não só ele não. E o outro que a gente falou é da inovação. Eu fui franqueado do Cone. Cone era uma temaqueria que abriu lá no Rio de Janeiro. Quando entrou a temaqueria, que era a comida da madrugada, aquilo virou uma bomba e cresceu pra caramba. Como teve a onda do Yogi, do iogurte lá, como teve a onda até da paleta mexicana. Sim. Mas o cara que começou o processo, ele ganhou muito dinheiro. Depois virou meio que bagunça. Certo. Essas ondas, né, que depois não se mantiveram. Mas quando ele desenvolveu uma comida japonesa no temaki ali, fez uma coisa que era focada em temaqueria, porra, legal, cara, bombou. Iogurte também, fez legal. Paleta mexicana, era um picolé diferente e tal, mais artesanal, bombou. E assim por diante, sabe? Então você tem formas de inovar com o mesmo produto. Que não é só inventar produto,
né? Uma inovação, você pode ser o quê? Um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Exato. Agora nós vamos entrar num ciclo agora que é interessante isso, que eu sempre toco esse assunto com o empresário, nesse ramo, em qualquer ramo, tá? 90% hoje das empresas no segundo ano quebram por causa de fluxo de caixa. Financeiro seu hoje, você hoje toma conta do seu financeiro, ou você hoje terceiriza esse trabalho? Como é que você faz hoje aqui, dentro do seu negócio? Cara, como eu falei, eu tenho pessoas que me ajudam em todas as áreas, né? Acaba que o gestor aí, o CEO, ele tem que ser meio que generalista. Eu tenho... a minha pessoa do financeiro entende mais de financeiro do que eu. A minha pessoa de RH entende mais de RH do que eu. Mas não quer dizer que eu não esteja olhando tudo, né? Eu gosto de número. Meu negócio é número. A primeira coisa que eu faço no dia é juntar os números. Eu pego os números todos e ali com os indicadores. Quando você vai vendo o número todo dia, você sabe onde que está o erro. Parece que até instintivamente você já sabe. Ó, esse número aqui está errado. Aí você já vai no lugar certo, né? Para poder consertar. Mas fluxo de caixa acontece muito de empresas terem problema quando a pessoa mistura o que é pessoal do que é profissional. Entendeu? Começa a pagar a conta de casa com o financeiro da empresa. Começa já errado, tá? Já começa sem fluxo de caixa e nem percebeu que está sem fluxo de caixa. Você tem que ter pelo menos um faturamento para... E aprendi muito isso também na pandemia, tá? Eu passei perrengue também, que eu não tinha tanto dinheiro no meu fluxo de caixa para aguentar 2 anos de pandemia. Acho que ninguém tinha, né? Mas fechar... O caixa é rei. Faturamento é vaidade. Você tem que ter caixa. Fluxo de caixa é caixa. Tem gente, vou fazer um show. Faz um show um dia, faturamento, R$1 milhão. Cara, não interessa. Quanto que sobrou? Tem muito restaurante faturando muito dinheiro aí e não gera nada de caixa no final. Então, faturamento é vaidade. Nando, quanto que você fatura? Não interessa quanto que fatura. Entendeu? O seu rodízio é caro, quanto você fatura? Não interessa. Interessa quanto que ele gera de caixa. Aí vai falar assim, depois de 2 anos ele percebeu que não estava gerando caixa e furou porque quebrou por falta de fluxo de caixa. Depois de 2 anos que ele descobriu que não estava dando caixa. E ele estava mantendo ali porque estava faturando, estava entrando dinheiro, saindo e achando que estava ganhando muito dinheiro. Então, caixa é rei. Eu escutei isso, acho que foi do Paulo Vieira, eu fiz o método CISA. Caixa é rei, faturamento é vaidade. Não adianta nada faturar e não dar caixa. O seu pai te deu algum conselho na época sobre financeiro para vocês na empresa? Meu pai era matemático, cara. Então meu pai, vou falar um pouco assim, bem rapidamente. Claro, meu pai foi presidente da Caixa Econômica Federal e foi um dos caras do Plano Real, na época do governo Itamar Franco, que era um presidente mineiro, né? E meu pai virou presidente da Caixa e se você digitar aí lançamento do Plano Real, vai estar a minha foto, a foto do meu pai junto com o Itamar Franco lançando esse plano que, se é jovem, não deve ter vivido muito isso, mas sabe que mudou a vida de todo mundo aqui hoje. Eu estou até escrevendo um livro para ele, né, que não está mais comigo. A gente criou aqui uma linha aproveitando aqui o ensejo. Meu pai sempre bebeu destilado, tá? O uísque era a bebida dele. Aí a gente criou uma linha de destilados com a marca dele, aqui tem a assinatura dele. JFA Collection, José Fernando de Almeida. E aí a gente já está desenvolvendo isso aí também como uma homenagem. Até 1 minuto, né, gente? Vamos comprar, né? Tá no qual site? Grupoporcão.com.br. Grupoporcão.com.br, no Meet, pediu para levantar, tá levantado. Olha só, gente. Pera aí que tem mais, tá? E eu vou vender o produto dele agora. E eu vou vender. Isso aí, cara. Boné, eu sou vendedor também, tá? Boné. O empresário que acha que não é vendedor, ele tá errado. Não tem nem tá? jeito. Vamos lá. Aqui os copos, tá? Aqui o copo do Porcão também, tá no site, no Grupo Meet. Tá tudo no site. São 120 a 150 itens de marca própria. Ó, tomou cerveja, tomou uma Já água, tá tomou com boné suco, aí, boné. Boné não, boné eu já morfei. Não tem sentido. Eu tô aqui, eu tô incorporado do Porcão. Esse é seu, tá? Já vai obrigado, presente obrigado. pra você. Aqui nós temos também o licor. Você quer contar um pouco da história dele também de Manoff? Olha, gente, nossa, que vontade de beber. Nossa, eu tô com vontade. Eu vou contar uma história interessante que é o seguinte. Conta aí. Às vezes os desafios é que geram as oportunidades, né? Eu lembro de tirar o S da crise, né? Na crise, você tira o S e cria. Isso. Tira o S da crise. Na pandemia, ninguém podia vir no Porcão, porque estava fechado, né? Então eu tinha que ir para casa das pessoas. E aí que foi o momento que
eu não estava atendendo ninguém, eu não estava rodando nas mesas. Aí eu comecei a desenvolver itens de marca própria para levar para casa das pessoas a marca Porcão. Ou seja, você não pode ter a experiência Porcão aqui, vai ter na sua casa. Então, é claro, o carro-chefe e sempre serão as carnes, mas o guarda-chuva churrasco, que é uma paixão nacional, eu acredito nisso, churrasco, futebol, carnaval, paixão nacional. E nesse guarda-chuva churrasco cabe muita coisa. Cabe um uísque, tem gente que gosta de comer churrasco tomando uísque, por que não? Não cabe uma caneca, Sim. Não cabe um licor, não cabe um boné pra você estar lá no sol. Então, quer dizer, eu vejo que não tem uma top of mind, uma empresa, aí eu tô falando de sonho, tá? Porque só existe vento a favor pra quem sabe onde quer chegar. Não existe uma top of mind de churrasco. Existe uma top of mind de uísque. Com certeza, uísque, você vai lembrar de uma marca. Cerveja, você vai lembrar de outra marca. Churrasco, qual marca que te vem na cabeça? Então, quando a gente começou a desenvolver esse plano de Porcão na sua casa, foi para englobar esse momento em família, esse momento de gente feliz, esse momento cultural do brasileiro que é fazer um churrasquinho, cara. Sabe? Tem presidente se elegendo falando que vai dar picanha pros outros. Então, essa coisa do churrasco não tem top of mind, sabe? Esse guarda-chuva churrasco cabe muita coisa. E aí a gente tá com 120 itens aí para botar na casa das pessoas um pouco da qualidade Porcão. Gente, compra lá grupoporcão.com.br. Eu já comprei, falta só você, tá? É isso aí. Para fechar, só mais uma coisa também que eu queria falar, a gente está contando aí os problemas das empresas e tal, mas nós vamos contar de sucesso, né? Sucesso nós estamos vendo aqui agora, empreendedor raiz, e eu estou muito satisfeito, tá? Estou muito satisfeito. Eu quero mostrar isso aqui, ó, também, melhor churrascaria, né? O prêmio, tá aqui. Esse é o último, né? A gente tem ganhado nos últimos anos. Você quer contar um pouco da história dele aí também, aqui? Esse prêmio já começou pra gente, né? Não adianta também. Agosto de 2024 a gente ganhou esse prêmio. E no outro dia eu fiz uma reunião com todo mundo falando, o prêmio de 2025 começou, gente. É todo dia. Não ganha prêmio só no dia da premiação, né? Eu vou deixar. Então, a gente tem ganhado vários prêmios, graças a Deus, e graças a essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Parabéns, viu? Tá doido. Eu tô satisfeito de ver. Empreendedor raiz. Eu tô vendo você fala muito bem de tudo, sabe? E isso é diferente. Você fala do pequeno ao grande, você sabe falar todas as escalas para uma pessoa chegar a ter sucesso no ramo gastronômico, igual você disse. Para fechar, eu queria contar também a homenagem, né, que eu tinha que fazer com você. Duas coisas aí, né? A primeira, eu lembro que você deu uma palestra lá na escola que eu estudava. Não vou falar tempo não, porque senão você vai ficar falando que você tá velho. Você não tá velho, não. E o que acontece? Nesse dia eu fiquei arrepiado. Falei, cara, esse cara é o meu sonho, um dia eu vou chegar lá. Então, assim, eu tenho que te dar essa homenagem para você. E eu estar aqui hoje, para mim, foi uma coisa de Deus, primeiramente, né? E, assim, as meninas que ajudaram muito, mas foi muito importante para mim. Hoje eu estava ouvindo do seu lado. Eu era uma criança lá vendo. E hoje eu estar aqui falando com você, para mim, assim, na época eu lembro que você passou com o seu carro e a gente falou, não, um dia eu vou ter esse carro aqui, eu não vou nem comentar se você quiser falar do carro. E eu falei assim, eu vou ter, é meu sonho um dia chegar lá, você falando sobre as suas aspirações empreendedoras na época. E isso faz a gente estar aqui hoje muito feliz, assim, eu estou muito feliz, a equipe toda está muito feliz aqui. E eu também, ué. E é além bom disso, escutar esses depoimentos também. E além disso eu vou falar aqui na câmera, gente, o pai dele criou um leão, tá? Criou um leão, monstro, fala muito bem, é uma pessoa persistente, inovadora. Gente, não perde isso não perde esse canal, curte, compartilha, faz tudo aí, porque isso é importante pra gente poder evoluir, trazer gente foda igual ele. E eu queria te agradecer e você dar as suas últimas palavras. Eu queria, antes, geralmente, quando chega no final, assim, eu gosto muito de você falar sobre seus projetos, algum projeto que você tem, trabalhos que você tem, se você quiser expor algum aí, é importante, se você quiser falar na câmera, falar comigo, você fica à vontade, tá? Na verdade, eu falo que a gente não pode brincar com o sonho, né? De ninguém, muito menos com os nossos próprios sonhos, né? E há algum tempo atrás, eu vi a possibilidade de fazer o Pasta ao Prato. Esse é o projeto que eu estou me dedicando mais tempo agora. Projeto Pasta ao Prato. É buscar entender a procedência do que eu estou servindo aqui dentro, sabe?
É claro que tem um lado competitividade nisso tudo, porque eu não dependo de frigoríficos, eu não dependo de outras pessoas que possam me vender uma carne ou outra aqui, mas é muito gratificante poder contar para vocês aqui em primeira mão que a partir do mês que vem, a carne que eu vou servir no porcão vem da fazenda do meu pai, que eu continuo trabalhando por ele, para ele também. Vai vir de lá a picanha que vai ser servida aqui, a picanha e todos os outros cortes, né? E eu tô cuidando com muito carinho disso. Tô cuidando com muito carinho, então, mais do que um projeto, é um sonho, sabe? O sonho vai ser realizado e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para esse ecossistema do Grupo Meat Porcão e, ao mesmo tempo, contribuir também para o outro lado. Porque do mesmo lado, da mesma forma que eu estou indo para a terra, para a fazenda, para a produção ali, o agro é top, eu também estou indo para o lado de franquias, né? Para franquear essa marca Porcão, que já esteve, a marca Porcão já teve loja em Milão, em Lisboa, em Miami, Nova York, Rio de Janeiro, entre outras operações. Teve um problema sério e fechou, sobrou a Belo Horizonte, então eu acredito que marca sem gestão também não é tudo, mas a gente criou um know-how e uma forma de gerenciar o negócio que, na minha opinião, é altamente replicável e eu quero ter outras pessoas que seguem esse way of life, igual você falou, esse estilo de vida que eu sigo aqui, de eu tomar o meu whisky porcão, de tomar meu licor e comer a carne do porcão, levar isso para outras praças. E a forma que eu consegui ver com mais possibilidade de crescimento é através das franquias. Então, em breve, a gente já está com uma consultoria lá de São Paulo. Em breve, da mesma forma que eu estou indo para a terra, eu quero voltar aí para o mundo aí, atravessar essas montanhas aqui com a marca mineira agora, que agora Porcão é mineiro. Daqui tá surgindo de novo e tá renascendo. Parabéns. Você tem Instagram do Fazenda Porcão? Tem Instagram? Você quer falar? Não, é o Porcão BH por enquanto. Porcão BH? É o Instagram oficial aí do grupo, Porcão BH. Que era Porcão BH e daqui a gente tá renascendo, então talvez eu mude para Porcão Grupo, alguma coisa assim, mas o Porcão BH já é um Instagram bem ativo. Segue lá. Antes de fechar, eu há muito tempo eu já faço o trabalho de talks, conversando com as pessoas, e eu tinha parado de fazer isso, só que deu vontade de fazer com essa história toda. Então eu vou fazer essa dinâmica bem rápida. É um bate-bola, só pra gente fechar aqui. Vou falar uma palavra e você fala outra. Hein, vai lá, prepara, hein? Tá. Turma, prepara aí. Família. Base. Tudo. A base. Grupo Meat Porcão. Sonho realizando. Sonho realizando. Pai. Legado. Pra fechar, você tem que falar. Fernando Júnior. Qual que é a palavra que você dá pra ele? Leão. Guerreiro. Muito obrigado. Valeu mesmo, foi muito bom. Gente, obrigado. Segue nós nas redes sociais. O site do Grupo Meat eu vou deixar aqui na bio. Vamos comprar, não pare. E é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Tamo junto.